E vamos lá. Bom, pessoal, então, seguindo aquele planejamento que nós fizemos semana passada, hoje vamos revisar então um pouquinho dos protocolos medicamentosos, tá? A parte clínica, a farmacologia clínica na odontologia. Bom, começando aqui, opa, apareceu alguém batendo na porta aqui, eu preciso sair toda vez. Aí a Silvia, ela já estava online, acho que caiu. Voltando. Bom, para começar então, vamos falar primeiro do controle da dor, tá? O controle da dor é extremamente importante, é o que o paciente tem mais medo no consultório, né? Por que o paciente tem medo de dentista? Ou porque ele acha que vai sofrer na cadeira, ou porque ele acha que vai sofrer depois, em casa, principalmente depois de uma extração de algum procedimento cirúrgico. Então, controlar a dor desse paciente, seja ela pré-existente ou seja ela uma dor pós-operatória, é de extrema importância para que o paciente, primeiramente, óbvio, tenha conforto e não fique sofrendo, ninguém quer que o paciente fique sofrendo, tá? E, além de dar esse conforto para o paciente, resgatar ou tentar ganhar a confiança dele através de um tratamento efetivo. E não adianta eu fazer um procedimento lindo, maravilhoso, uma cirurgia impecável tecnicamente, se o paciente ficar com muita dor pós-operatório, não adianta, ele não vai prestar atenção se a sua sutura está bonita ou se você fez uma abordagem conservadora. Ele vai se sentir incomodado por causa da dor, tá? Então, saber aplicar essa medicação é de extrema importância. E na nossa clínica de cirurgia em si, vocês já tiveram clínica de cirurgia, então vocês sabem que a gente pouco tem contato com pacientes com dor pré-existentes, ou seja, o paciente que chega com dor. Esse tipo de paciente não é muito comum na nossa clínica da faculdade, mas no consultório não, no consultório é muito comum o paciente já chegar com dor. Né? Eu falei para vocês na aula passada, aqueles casos onde o paciente, 76% dos pacientes chegam no consultório, chegam com dor. Então, é de extrema importância a anestesia e agora o protocolo medicamentoso, tá? Eu não vou ficar falando com vocês aqui de mecanismo da dor, essas coisas, a não ser que vocês queiram. Mas vocês já viram muito isso aqui, esse slide aqui eu já mostrei 200 vezes para vocês. Esse aqui também, né? Que é a cascata das ciclooxigenases e como a dor é gerada no paciente, principalmente a dor de origem inflamatória, que é aquela que a gente vai causar, entre aspas, no nosso paciente. Quer dizer, entre aspas, não, a gente vai causar, sim, uma inflamação a partir do momento que nós causamos um trauma nesse paciente. O mecanismo de ação dos medicamentos é de extrema importância. Desculpa. E vocês já sabem, estão cansados de saber. A gente já falou bastante sobre isso. Nossa, engasguei aqui, desculpa. Bom, então vamos falar direto dos medicamentos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida a respeito de mecanismo de ação, é só falar, tá? Lembrando que eu não consigo ver o chat aqui quando eu tô com a tela cheia, tá? Então fala no microfone para mim, por favor. Bom, os tipos de analgésicos que a gente vai fazer uso no nosso dia a dia clínico são 3 tipos principais, tá? Que eu tenho que saber e conhecer as diferenças para saber qual que eu vou usar e qual que eu não vou usar naquele caso em específico. Os opioides, que são medicamentos de ação central, ou seja, eles agem diretamente no meu sistema nervoso central, vocês se lembram. São, portanto, medicamentos mais fortes e que têm um risco de efeitos adversos um pouco maior. Tem que se fazer uso de uma receita do tipo controle especial, lembra da receita de controle especial? Aquela que tem que ter no mínimo 2 vias para o paciente. Temos também os não opioides, aqueles analgésicos mais comuns, aqueles que a gente usa no dia a dia, inclusive a gente costuma ter em casa, né? A dipirona, o paracetamol, principalmente.
e os anti-inflamatórios, que têm efeito analgésico também. E a gente usa principalmente ali o ibuprofeno, tá? O Toragesic, né? Que é o cetorolaco. Então, a gente tem uma série de medicamentos que pode utilizar, e escolher o medicamento correto é extremamente importante e vai ser baseado no quê? Baseado principalmente no tipo de procedimento que a gente vai fazer. E, claro, sem esquecer da saúde sistêmica do paciente, ou seja, se ele tem alguma comorbidade, se ele tem alguma doença, se ele tem alguma alergia e tal. Então, os opioides mais comuns, aqueles mais populares, aqueles que a gente vê mais no mercado, tá? Que a gente pode utilizar. Os principais deles, então, são o Tilex, tá? O Tilex é um nome comercial, do paracetamol mais codeína. Então, eu tenho um analgésico não opioide, é uma associação medicamentosa. Opa, alguém entrou aí. Deixa eu ver quem é. Letícia. Então, eu tenho o Tilex, que é o nome comercial de uma associação medicamentosa ali, ou seja, eu tenho 2 princípios ativos associados para fazer um efeito bem interessante, que é o paracetamol, que é um não opioide, e a codeína, que é uma prodroga precursora da morfina, né? Vocês lembram que é prodroga, né? Aquele medicamento que precisa passar por uma modificação no organismo para que ele se torne realmente efetivo na sua ação. E o tramal, o cloridrato de tramadol, que o nome comercial mais conhecido deles é o tramal, de 50 miligramas, que a gente pode fazer uso para quando eu quero prescrever um opioide. E quando eu vou prescrever um opioide? Né? Só para relembrar um pouquinho rapidamente aqui o mecanismo de ação, o opioide ele é um medicamento de ação no sistema nervoso central, ou seja, ele age ali diretamente no neurônio, tá? Lá no meu sistema nervoso central, não é no meu neurônio na periferia ou na região da lesão, ele age lá no sistema nervoso central, abrindo os canais de potássio. Então, o que acontece? Quando o potássio sai da célula, a membrana fica hiperpolarizada. Se a membrana está hiperpolarizada, o que acontece? Eu não tenho despolarização. Lembram disso? Eu preciso de despolarização? Sim, preciso de despolarização para que o meu impulso nervoso, aqui, ó, o meu estímulo, essa setinha preta, viaje pela célula. Sem despolarização, esse estímulo ele não se propaga pela célula nervosa. Além disso, o opioide tem um outro mecanismo de ação, que é inibindo a entrada de cálcio na célula nervosa. E para que serve o cálcio? Vocês lembram de tudo isso? O cálcio, ele libera aqueles neurotransmissores, libera aquelas vesículas cheias de neurotransmissores no neurônio pré-sináptico para transmitir a informação desse neurônio para o próximo neurônio, através aqui, ó, desses pontinhos dos neurotransmissores. Sem o cálcio, essas vesículas não se rompem e aí eu não tenho neurotransmissores. Tá? Então, os opioides têm uma ação excelente porque eles têm 2 frentes de ação e principalmente porque age diretamente no sistema nervoso central. Os não opioides. Pessoal, estou muito rápido aí? É que eu estou mais para relembrar, né? Depois a gente gasta mais energia, mais tempo no protocolo mesmo. Tá? Mas qualquer dúvida é só me parar. Tranquilo, professor. Qualquer dúvida é só me parar. O paracetamol 750, então os não opioides são aqueles mais comuns, como eu disse. Os principais que a gente vai fazer uso na clínica são o paracetamol. Aí, o paracetamol de 750 miligramas, eu gosto mais do paracetamol 750 miligramas, eu acho que ele tem uma diferença ali significativa em termos de controle da dor comparado ao de 500, principalmente no pós-operatório cirúrgico, tá? E a dipirona de 500 miligramas ou de 1 grama. Eu particularmente gosto mais da dipirona, eu acho que ela tem um efeito analgésico melhor do que o paracetamol. É um medicamento que também tem um custo mais baixo, normalmente, do que o paracetamol, quando a gente está falando de genérico, tá?
E 500 miligramas eu acho que tem um efeito bem interessante. Tanto a dipirona quanto o paracetamol, eles têm um efeito anti-inflamatório, né? O efeito anti-inflamatório, não, o mecanismo de ação, desculpa, anti-inflamatório. Eles inibem a COX-1 e a COX-2, que produzem aquelas prostaglandinas, dentre as quais estão aquelas prostaglandinas responsáveis por sensibilizar as terminações nervosas, os nociceptores, lembram disso? Então, para a dor pós-operatório, inflamatório, que é o nosso caso da cirurgia, a dipirona e o paracetamol funcionam muito bem, tá? Agora sim, vamos relembrar então os protocolos medicamentosos, tá? Como eu vou usar, quando eu vou usar e qual medicamento eu vou usar. Então, a dipirona, tá? A posologia dela, eu posso utilizar 500 miligramas ou 1 grama, tá? Deixa eu só desligar ali o sugador ali da cadeira, só um segundo. Pronto. Então, quando que eu vou usar 500 miligramas e quando que eu vou usar 1 grama? Vai depender principalmente do teu procedimento, tá? 1 grama é o dobro da dose. Então, eu preciso usar em todos os casos? Eu fiz uma cirurgia para remoção de um pré-molar, por exemplo, inferior, por causa de indicação de ortodontista. Um dente que já até estava com orto, então o dente até tem mobilidade, uma raiz relativamente curta, única, uma cirurgia de 2 minutinhos lá. Eu preciso dar 1 grama de dipirona? Não, não preciso. Então eu devo levar em consideração o nível de trauma que eu causei no paciente, o tempo de cirurgia, tá? Então, eu devo escolher ali entre 500 miligramas ou 1 grama baseado no estímulo de dor que eu imagino que o paciente vai ter devido ao trauma que eu causei. Sempre eu devo levar em consideração que a dor que meu paciente depois de uma cirurgia vai ter, ela é de origem inflamatória. Então, primeiro ponto que eu devo levar em consideração, dor de origem inflamatória. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa dor ela vai ser causada pela produção de prostaglandinas e também pelo edema, tá? Porque a inflamação vai causar um edema, o edema ele vai fazer o quê? Ele vai comprimir terminações nervosas, vai comprimir nervos e isso vai causar dor. Então, o que eu quero? Eu quero diminuir a sensação dolorosa desse paciente. Tá, e quanto de edema esse paciente vai ter? Isso depende do procedimento. Claro que depende de uma suscetibilidade também do próprio paciente. Tem paciente que você dá um susto nele, ele já fica inchado desse tamanho. E tem paciente que você pode tirar o rim esquerdo dele que vai parecer que não aconteceu nada com ele. Tá? Então, essa variação é muito grande e, óbvio, se você nunca fez cirurgia naquele paciente, você não sabe qual vai ser a resposta. Então, eu sempre gosto de orientar o paciente e meio que preparar o paciente para o pior cenário. Então, eu falo sempre para todos os pacientes assim, olha, vai inchar, vai causar um edema, é normal, tá? Isso faz parte da resposta do seu organismo. Então, eu vou te dar uma medicação para controlar isso, mas mesmo assim, isso aí pode e vai acontecer. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque, primeiro, para o paciente se preparar, segundo, para o paciente tomar os cuidados, e terceiro, eu sempre falo para ele que vai, porque se não tiver essa resposta, se não tiver um edema muito grande, por exemplo, o paciente ele vai valorizar ainda mais o meu trabalho. Né? Porque ele vai falar, poxa, o doutor falou que é normal inchar, tal, mas o meu nem inchou, então quer dizer que ele deve ter mandado bem lá na cirurgia e tal, tá?
Então, além disso, você não deixa o paciente desesperado, caso ele acorde no outro dia. Se você falar para ele assim, não vai inchar, não vai acontecer nada. Aí chega no dia seguinte, o paciente está lá desesperado lá porque ele acordou com o rosto desse tamanho. Então, a quantidade de inflamação, a quantidade de edema, ela é normalmente proporcional ao trauma que eu causei. Então, como eu não sei se o paciente tem uma suscetibilidade maior ao edema ou não, o que eu sei? A intensidade da cirurgia. Então, foi uma cirurgia muito demorada. Uma cirurgia demorada, ela tende a ter uma inflamação maior. Por quê? Porque ficou muito tempo lá o paciente com a boca aberta, a gengiva, você ficou muito tempo afastando a gengiva daquele paciente, o tecido ficou muito tempo aberto, né? Eu desgastei ali, cortei osso, cortei gengiva, né? Mucosa. Então, quanto mais intensidade o procedimento, quanto maior o trauma e principalmente quanto maior o tempo de cirurgia, maior é o edema nesse paciente e, consequentemente, a tendência é que ele tenha mais dor, tá? Então, baseado nisso, isso eu sei, isso eu posso controlar. Eu não sei se o paciente é suscetível a edema, mas eu sei que a minha cirurgia vai demorar, eu sei que a minha cirurgia vai ser traumática para o paciente do ponto de vista de técnica, então eu já lanço mão de um analgésico mais forte, tá? Então eu posso usar a dipirona de 500 miligramas ou 1 grama em pré-operatório, se o paciente tiver já uma dor pré-existente. Eu posso usar no pós-operatório cirúrgico, tá? E eu posso usar também, eu posso pedir para o paciente tomar o medicamento já 1 hora antes da cirurgia. Para que isso? Para quando eu terminar o procedimento e o paciente terminar ali, o paciente não, a anestesia já for diminuindo o seu efeito, eu já tenho uma concentração plasmática do medicamento alta, fazendo com que ele tenha menos dor e normalmente ele não sinta essa diferença de quando acaba a anestesia vir aquela dor impactante, tá? Ele é contraindicado para gestantes porque ultrapassa a barreira placentária. Bom, vamos para o paracetamol, que a gente pode fazer uso da mesma forma, as mesmas indicações da dipirona. Mesma coisa, eu vou usar 500 ou 750 miligramas a cada 6 horas, tá? São as mesmas indicações. Eu tenho que ter só um cuidado em relação à dose máxima do paracetamol devido à sua toxicidade ao fígado. Eu devo calcular a dose máxima e não ultrapassar a dose de 3,25 gramas, tá? É uma dose segura, porque pensando, por exemplo, aí na dose do paracetamol de 750 miligramas, equivale a 4 comprimidos e ainda uma sobrinha, né? 4 comprimidos de 750 vai dar 3 gramas, tá bom? Então, eu posso fazer uso dele também tranquilamente, eu só tenho que orientar o meu paciente a, principalmente, não fazer uso de substâncias que já sobrecarregam demais o fígado, como essas aí abaixo no slide. O álcool, eritromicina e varfarina, que são medicamentos que também exigem um metabolismo prévio do fígado para fazer efeito. Então, se o meu fígado está trabalhando demais ali com o álcool, eritromicina e varfarina, eu vou jogar mais um medicamento lá para sobrecarregar ainda mais o fígado. Pode, inclusive, atrapalhar o efeito de algum deles, tá? Então, o paracetamol tem essa desvantagem, eu tenho que ter uma atenção maior. Como que eu faço isso? Eu tenho que conversar com o meu paciente, fazer uma boa anamnese, tá? E ele também vai ser utilizado quando o paciente é alérgico à dipirona, é uma boa alternativa com custo barato, né? Então tem um bom custo-benefício. Certo? Vamos lá. Outra opção interessante é o Tilex. O Tilex, ele é o paracetamol mais codeína, se eu não me engano agora até tem um genérico dele,
500 miligramas de paracetamol mais 30 miligramas de codeína a cada 6 horas. Tá? Ele é, então, considerado um opioide, embora seja um opioide fraco, porque tem uma dose pequena de codeína, que é o opioide propriamente dito aí dessa formulação. Ele é indicado já em casos de dores maiores. Então, assim, eu sei que aquele paciente vai sofrer um pouco mais, porque ele vai fazer um procedimento mais complicado, ou vai ser muito demorado. Paciente, por exemplo, que quer fazer extração, às vezes, de terceiro molar, de sisos, 4 no mesmo dia, tá? Então, para casos um pouco mais complexos como esses, eu posso dar um conforto a mais para o paciente, porque o dipirona, 1 grama, pode não dar conta, tá? Ou o paciente é alérgico à dipirona, por exemplo, eu posso lançar a mão do Tilex. Ele tem um custo um pouco mais alto e às vezes o paciente reclama um pouco quando a gente começa a prescrever muito medicamento mais caro, mas ele resolve bastante essa questão da dor e deixa o paciente com bastante conforto, tá? Então, para dores moderadas e intensas, o Tilex é uma excelente alternativa. É um medicamento opioide, mas um opioide mais seguro para o paciente, tá? Outro analgésico aí, o ibuprofeno, que na verdade é um anti-inflamatório, mas nesta dose de 200 miligramas a cada 4 horas, ele é considerado analgésico, porque ele não tem potência suficiente para ter um efeito anti-inflamatório completo. Então, ele tem as mesmas indicações da dipirona e do paracetamol, principalmente, tá? Com uma desvantagem. As contraindicações de qualquer anti-inflamatório, mesmo sendo uma dose mais fraca, se o paciente tiver uma predisposição a problemas como principalmente gastrite, úlcera, problemas no estômago, devido à inibição da COX-1, vocês já sabem, né? Que, dentre outras coisas, faz aquela proteção da parede do estômago, o paciente corre um risco de ter problema. Tá? Então, o ibuprofeno, que hoje em dia é muito utilizado, ele é uma boa alternativa, principalmente para as dores de origem inflamatória, né? Mas eu tenho que tomar cuidado para pacientes que têm alguma suscetibilidade a alguns problemas. Então, ele é contraindicado nesses casos, tá? Mas é também uma boa alternativa. Eu, particularmente, desses todos que eu falei para vocês, o que eu mais faço uso é dipirona. Eu gosto de jogar simples para o paciente, porque o paciente se sente seguro porque ele já conhece o medicamento funciona quando aplicado dessa forma, então não tem por que ficar inventando muito. Então eu uso muito dipirona, 1 grama, eu uso muito o Tilex também para casos mais complexos, tá? E esse aqui eu uso bastante também para casos mais complicados. Ontem, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, passei a tarde inteira, ontem atendi só um paciente. Eu demorei 3 horas e meia para fazer a cirurgia dele. Eu tirei, acho que 10 ou 12 dentes, por aí. Não, foi mais. Foi de pré a pré, 10. 11, 12, 13. Tirei 13 dentes do paciente, 13 dentes inferiores. Os dentes estavam com uma doença periodontal já avançada, então não foi nenhuma cirurgia assim difícil, só uma raiz que quebrou lá, eu tinha um pouco mais de trabalho. Regularizei todo o osso, fiz 5 implantes e depois ainda instalei uma prótese total provisória presa nesses implantes. Ou seja, demorei 3 horas e meia para fazer tudo isso nesse paciente. Aí eu lancei mão de qual medicamento nesse caso? Aí eu lancei mão do Toragesics, tá? Do trometamol cetorolaco, porque é um medicamento que tem uma potência, principalmente para dor inflamatória, muito, muito boa, tá? É um medicamento que tem um custo-benefício bom, porque ele não é muito caro. Se eu não me engano, agora já tem genérico também. Então, eu posso usar ele 10 miligramas a cada 8 horas e ele funciona muito bem para dor aguda,
para dores intensas mesmo. O paciente não chegou com dor, obviamente, mas ele, com certeza absoluta, se não tomasse um medicamento mais forte, ele ia ter muita dor em casa. E tá tudo bem, o paciente passou bem a noite, está tranquilo, está sem dor, tá bem controlado, tá? Agora, eu tenho que tomar cuidado porque o Toragesic, ele é contraindicado no pré-operatório cirúrgico. Então, eu não dou o medicamento para o paciente tomar antes. Por quê? Porque todo anti-inflamatório ele tem efeito anticoagulante, lembra disso? Inclusive, um dos medicamentos mais utilizados como anticoagulante é a aspirina, que é um anti-inflamatório, né? O ácido acetilsalicílico. Então, como o Toragesic é um anti-inflamatório bastante potente, o que acontece? Ele pode promover uma disfunção de coagulação nesse paciente, promovendo durante a cirurgia um sangramento exacerbado. Então, eu não vou dar um medicamento antes da cirurgia que pode levar a maior sangramento. Eu não quero um sangramento exagerado na cirurgia porque vai me atrapalhar, pode ser até perigoso, tá? Então, eu faço uso desse medicamento só no pós-operatório. Então, eu indico para o paciente tomar, tanto que essa receita, eu não dou esse medicamento junto com os outros medicamentos na receita que eu dou antes da cirurgia. Como foi o caso desse paciente de ontem que eu falei para vocês. O que eu fiz? Eu fiz a receita na hora para ele, falei, hoje o senhor chega em casa, agora já toma esse medicamento. Porque daí já está controlado, eu já suturei, eu já controlei ali o sangramento, aí ele pode tomar o medicamento com tranquilidade, sem medo. Tá? Essa dica importante. E ele é contraindicado também para pacientes que têm problema de disfunção renal, principalmente, porque é um anti-inflamatório forte. E todo anti-inflamatório sobrecarrega o rim, principalmente por causa da excreção. Então, se o paciente já tem um problema renal, um anti-inflamatório, quanto mais forte ele for, mais o rim vai ter dificuldade de eliminar e vai trabalhar mais. Tá? Tomar cuidado, então, com essa questão dos anticoagulantes, que ele vai potencializar essa ação. E alguns pacientes relatam, às vezes, náuseas e vômito, porque por causa do efeito anti-inflamatório, a inibição da COX-1, e às vezes até sonolência por causa da sua ação analgésica, tá? Então, orientar o paciente quanto a esses sintomas, porque num pós-operatório, obviamente, você vai orientar o paciente a ficar maior parte do tempo possível ali em repouso, mas mesmo assim tem que avisar que ele pode ficar um pouco sonolento e tal, e essa é uma informação muito importante para ele. Beleza? Tudo bem? Pessoal, estão vivos aí, não? Eu tô. Tudo bem, Pro. Joia. Aí que saiu aqui o esqueminha. Normalmente o Toragesic demora um pouquinho, uma meia hora, 40 minutos para fazer efeito. Tá? Alguma dúvida nos analgésicos por enquanto? Nenhuma, professor. Joia, peraí que alguém bateu na porta aqui. A Helena tá aqui, ó. Helena, você usa o Toragesic, Helena, com as pedrinhas aí, não? A Helena dormiu. Pronto, liberado. Vamos lá, vamos continuar então. Falar um pouquinho dos anti-inflamatórios, também um grupo de medicamentos que a gente vai utilizar bastante, não só na nossa prática do dia a dia, mas principalmente na clínica de cirurgia, tá? Bom, a gente tem basicamente dois tipos de anti-inflamatórios que a gente pode fazer uso, né? Os não esteroidais, vocês conhecem aqueles mais comuns, os mais populares. E os esteroides, os esteroidais, que são os corticoides, corticosteroides, né? Tem 3 nomes aí que a gente conhece eles particularmente, tá? O mecanismo de ação vocês também já conhecem, não vou ficar
gastando muita energia aqui, porque vocês já estão cansados de saber como que o anti-inflamatório não esteroidal, nesse caso aqui, ele age, né? Então, eu tenho, depois da produção ali do ácido araquidônico oriundo da lesão, eu tenho duas enzimas ali, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 responsável pela produção de prostaglandinas, que tem um efeito fisiológico muito importante, principalmente na proteção gastrointestinal, agregação plaquetária e função. Desculpa, renal, hoje estou engasgando pra caramba. E a COX-2, de estímulo inflamatório, ou seja, quando eu tenho uma lesão, uma inflamação, ela se multiplica ali nas minhas células, que também produz prostaglandinas, mas prostaglandinas pró-inflamatórias, que principalmente causam inflamação, dor e febre. Caramba! Esse tempo seco, a garganta tá secando. Desculpa. Bom, os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, eles bloqueiam, então, lá, inibem a COX-1 e a COX-2. E eu tenho aqueles que são os seletivos da COX-2, né? Ou seja, que inibem especificamente a COX-2. Porém, esses medicamentos inibidores da COX-2, eles são normalmente anti-inflamatórios bastante potentes, né? O mais conhecido deles é a nimesulida. Porém, essa inibição de COX-2, por ser uma inibição muito potente, ela acaba causando outros problemas, pode levar a outros problemas. Por quê? Porque a COX-2 ela também tem efeito fisiológico, principalmente na regulação de função renal também. Tá? Além da agregação plaquetária no endotélio ali dos vasos. Então, pode levar, inclusive, pacientes que têm já uma certa suscetibilidade a algum problema vascular ou até um problema cardíaco. Tá? Então, e existem vários estudos quanto à potência do medicamento que demonstram que os seletivos da COX-2 não têm tanto efeito anti-inflamatório, efeito anti-inflamatório tão melhor do que os inespecíficos ou os não seletivos. Então, eu particularmente não acho que vale a pena a gente correr o risco, porque muitos pacientes, por exemplo, você vai perguntar para ele se ele tem problema de saúde e ele não tem, ele fala que não, mas ele pode ter um problema cardíaco, por exemplo. Rapidamente, para aproveitar o gancho e exemplificar isso, eu uso muito o exemplo do meu pai. Meu pai tem hoje 67 anos e ele descobriu, para vocês terem uma ideia, ele descobriu faz uns 10 anos, 12 anos, 15 anos no máximo, ou seja, já depois dos 50 anos, que ele só tinha um rim. Olha isso. Com mais de 50 anos ele foi descobrir que tinha um rim. Então, se perguntava para ele antes disso, como é que é a sua saúde? Excelente, tá tudo bem, não tive nada. E aí, só para você ter uma ideia. Então, você não pode ficar correndo risco e não dá para confiar 100% no que o paciente fala muitas vezes, tá? Então, sempre que for possível, a gente minimizar esse tipo de risco, tá? A gente já passou esse slide, né? Você já conhece essa imagem, eu já estou passando ela para vocês desde a farmacologia, tá? Então, vamos falar especificamente de quando e qual e anti-inflamatório eu vou utilizar, começando aí pelos não esteroidais, tá? Eu posso indicar o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, então, em casos de dor aguda, dor pré-operatório ou pós-operatório cirúrgico, e analgesia preventiva, né? Alguém lembra o que é analgesia preventiva? Ninguém? Arrisca? É aquela que você dá antes de fazer qualquer procedimento. Seria isso? Não, essa é pegadinha, né? Pegadinha do malandro, lembra? Não, é logo
É verdade, né? Porque Logo é após o procedimento. Exato, é logo após o procedimento. Ela é preventiva por quê? Porque ela é antes do paciente, antes do paciente não, antes da anestesia perder o seu efeito, né? O, o medicamento, quando você aplica antes do procedimento, a gente chama de analgesia pré-emptiva. Essa é pegadinha, sempre pega. O cara que inventou isso estava de sacanagem. Então, a gente pode fazer o uso do anti-inflamatório nesses 3 casos, tá? Uma coisa importante, a gente tem a diferença do anti-inflamatório não esteroidal para o esteroidal. E a maior diferença que eu acho que a gente deve levar em conta para decidir qual vai usar é justamente se a gente teve a oportunidade de fazer a medicação pré-emptivamente, ou seja, antes do procedimento. O que acontece? Os anti-inflamatórios não esteroidais têm uma série de restrições, conforme a gente já conversou ali no slide anterior. Porém, eles têm uma grande vantagem. Primeiro, eles fazem um efeito rápido e têm uma excelente ação para o controle da dor inflamatória também. Não só ali dos sinais de inflamação, dos outros sinais de inflamação, mas principalmente da dor. Então, por ele fazer um efeito rápido, e por ele ter um bom efeito sobre a dor inflamatória, eu vou lançar mão bastante do uso desse medicamento, tá? Agora, se eu tiver a oportunidade de prescrever um medicamento para o paciente antes da cirurgia, ou seja, o paciente chegou no meu consultório sem dor e eu vou programar a cirurgia dele para a semana que vem. Então, não tem por que eu usar um anti-inflamatório não esteroidal. Aí eu posso lançar mão do corticoide. Por quê? Porque o corticoide eu vou usar uma dose muito menor, eu vou ter um controle de edema muito melhor e eu não tenho efeitos adversos nas doses que a gente recomenda. Então, ele é um medicamento mais seguro e com efeito melhor. Agora, se o paciente chega no meu consultório, eu tenho que fazer a cirurgia naquele momento, ou ele já chegou com dor, eu não posso prescrever, não posso não, você pode o que você quiser, mas eu não vou prescrever um corticoide. Por quê? Porque o corticoide vai demorar muito para fazer efeito, ele vai começar a fazer efeito depois de 1h30, 2 horas às vezes. Então, eu vou deixar, e nesse meio tempo o paciente vai ficar sofrendo? Não, daí eu vou usar o anti-inflamatório não esteroidal, tá? Então, por isso a gente ainda usa muito o anti-inflamatório não esteroidal, tá? Então, quais as precauções que eu tenho que ter com os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Os seletivos da COX-2, como eu disse, eles têm a mesma eficácia que os não seletivos, então eu não devo associar esses medicamentos com anticoagulantes, tá? Somente eu vou usar esses seletivos, pacientes que têm uma contraindicação muito grande do não seletivo por causa da inibição da COX-1, por exemplo, o paciente que tem risco de sangramento gastrointestinal. Peraí, deixa eu ver que tem alguém que eu tenho que liberar aqui. E pacientes que têm portadores de doença cardiovascular, eu tenho que sempre contatar um médico quando eu vou prescrever um medicamento, principalmente se eu quiser prescrever um medicamento seletivo da COX-2, o que eu não recomendo, tá? Já os corticoides, é aquilo que eu falei para vocês, a analgesia pré-emptiva, ou seja, aquela que eu medico o paciente antes do procedimento, e ele tem uma excelente indicação para o controle do edema pós-operatório. Ele é muito bom no controle do edema. Então, eu vou usar corticoide normalmente nas minhas cirurgias que estão programadas, tá? E que eu vejo necessidade do uso de anti-inflamatório, tá? Eu tenho que usar anti-inflamatório em todas as cirurgias? Não, eu não tenho que usar anti-inflamatório em todas as cirurgias. Por quê? Primeiro, porque a inflamação é algo desejável, certo? Eu tenho que ter inflamação para ter aquela limpeza da área lesionada, para depois virem aquelas células que vão recuperar o tecido, reparar o tecido lesionado. Então, eu tenho sempre que ter inflamação.
Então, o meu objetivo do medicamento não é eliminar a inflamação, e sim controlar a inflamação. Agora, tem procedimentos que a minha intensidade de trauma é pequena. Então, como eu disse lá, eu dei exemplo daquele caso, daquele dentinho lá de raiz curta e única, que foi feita indicação de extração por causa da ortodontia. É uma cirurgia rápida, ou seja, não vai ficar muito tempo aberto, eu não vou precisar cortar muito tecido, eu vou só afastar as fibras da gengiva ali, do periodonto daquele paciente, eu não vou precisar afastar ali, não vou precisar cortar tecido, não vou precisar desgastar o osso, a cirurgia não vai demorar muito. Então, quando a cirurgia tem uma intensidade menor, eu não preciso dar anti-inflamatório para o paciente, tá? Eu posso dar só um analgésico. Então, assim como eu vou decidir usar um analgésico mais forte ou mais fraco, eu vou decidir usar um anti-inflamatório baseado no trauma que eu vou causar no meu paciente, tá? Poxa, eu não dei um anti-inflamatório para o meu paciente antes da cirurgia, porque eu achei que não ia precisar, porque a cirurgia ia ser rápida. Só que daí quebrou a raiz, aí eu tive que fazer uma incisão, aí eu tive que desgastar o osso, e aí ele vai ter um edema bem grande. E aí, nesse caso? Duas perguntas. Uma, eu prescrevo anti-inflamatório? Qual anti-inflamatório? Qual grupo, tá? Ninguém? Ninguém arrisca? Professor, desculpa, eu não consegui escutar. Pode repetir? Posso repetir, sim. Vamos lá. O que eu perguntei foi, eu tenho um paciente que eu tinha uma cirurgia muito tranquila, programada, aquele dentinho, aquele pré-molar inferior que tá super fácil de fazer. Então eu não dei um anti-inflamatório para ele antes da cirurgia, porque eu achei que ele nem ia precisar, nem antes nem depois. Só que a cirurgia complicou, por quê? Porque fraturou a raiz. E aí eu tive que fazer uma incisão para afastar a gengiva, tive que fazer uma osteotomia. Então o trauma foi grande e demorou a cirurgia. Nesse caso, daí eu prescrevo um anti-inflamatório? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que tipo de anti-inflamatório você prescreveria? Sim, prescreve, e eu acredito que o esteroidal seria interessante simplesmente pelo fato de reduzir o inchaço pós-cirúrgico. Porém, é aquele fato, né? Pode ser que o paciente demore um pouco para fazer efeito, né? E ele tenha um pouco mais de dor. Tá, daí você tá com essa dúvida aí. Qual que você vai pôr na receita? Então. Vai Eu só daria o esteroidal. o esteroidal? Tá. Todo mundo, É, alguém discorda ou concorda? E aí, Acho sei lá, que não. potencializa com dipirona, dá um dipirona, alguma outra coisa assim, pra ajudar somente, né? Mas eu daria o esteroidal nesse caso aí. Uhum. Eu não esteroidal, Não esteroidal? Por quê? porque o efeito é mais rápido. Porque o efeito é mais rápido. Tá. Mais alguém quer se pronunciar? Tá. Bom, nos dois casos, tá, estão, vamos dizer assim, corretos, tá? Se você avaliar pelo ponto de vista da Camila, poxa, peraí, mas eu vou dar um analgésico, até já dei um analgésico antes, então o analgésico vai controlar a dor, legal, e o corticoide ele vai ter um efeito melhor no controle do edema, beleza? Isso é possível. Agora, é interessante pensar também no ponto de vista da Silvia, por quê? O efeito do anti-inflamatório não esteroidal vai ser mais rápido, tá? Principalmente porque ele não tinha um medicamento pré-operatório.
Então, das duas formas, eu posso ter um controle de dor muito bom. Agora, pensando em controle de edema, quanto antes o medicamento fizer efeito, já que já acabou o procedimento, melhor. Então, embora as duas abordagens sejam corretas, eu prefiro dar o anti-inflamatório não esteroidal, tá? Devido à ação dele ser rápida. Porque o corticoide, ele vai começar a fazer efeito entre 1h30 e 2 horas depois que o paciente tomar o medicamento. Então, se eu contar que o paciente vai sair do consultório para passar na farmácia, aí ele vai tomar o medicamento na farmácia ou vai tomar o medicamento quando ele chegar na casa dele, ou seja, eu vou ter que começar a ter efeito aí 2, 3 horas depois do trauma. Então, pensando por esse aspecto que eu devo pensar, veja, você tem que pensar até a hora que o cara vai tomar o medicamento. Você tem que ter esse nível de preocupação para você tomar todos os cuidados e tomar a decisão correta, tá? Eu tendo a orientar o paciente a tomar o não esteroidal nesse caso, se não tiver nenhuma contraindicação, nenhum problema de saúde, tá? Então, mas as duas abordagens são corretas. E eu achei interessante a gente falar das duas, porque daí vocês podem criar a de vocês. Mas eu tendo a usar nesses casos o não esteroidal e o não esteroidal um pouco mais forte, porque justamente para agilizar esse processo, tá? Ficou claro? Deu para entender o porquê de uma e porquê de outra? Sim, professor. Ficou sim. Professor, Pois não. e no caso de usar o corticoide associado à dipirona, qual seria a diferença? Então, foi a abordagem mais ou menos que a Camila colocou, né? Vou dar uma dipirona ali, 1 grama e tal, e o corticoide. Como eu disse, ele até, a dor, pode ser que você controle legal. Só que como ele vai tomar o corticoide só depois da cirurgia, e como eu disse, ele ainda vai passar na casa dele, ou ele vai passar na farmácia, ou ele vai chegar em casa e pedir para alguém comprar, porque o cara está cansado. Então, como ele vai tomar o medicamento muito tempo depois, você pode até segurar a dor ali com a dipirona, só que a inflamação como um todo, você está demorando muito para atacar ela. Então, a tendência é que esse paciente tenha depois um pós-operatório com um edema maior, mesmo tomando um corticoide. Então, o corticoide a gente lança a mão normalmente quando a gente vai fazer a medicação pré-emptiva, ou seja, antes da cirurgia, pelo menos 1 hora antes. Aí, normalmente, a gente tem um controle de edema fantástico e o paciente fica super bem, super tranquilo. Tá? Mas nesse caso especificamente, eu falei de uma complicação, né? A gente estava prevendo uma cirurgia super tranquila, super rápida, e aí acaba virando. Outra dica: nunca subestime a cirurgia, viu? Porque parece que alguém ouve, ou não sei se é o dente que ouve, Deus que ouve, sei lá, o paciente. Quando você fala, cirurgia tranquilinha, sossegada, nossa, vou marcar meia horinha só, porque isso aí vai ser rápido. É a hora que dá pau. Impressionante. Toda vez que eu falo, nossa, hoje eu tô ferrado, essa cirurgia vai ser difícil, vai ser fogo, vai demorar. Aí, a maioria das vezes, ela é mais tranquila do que eu estava prevendo, tá? Então, dica, nunca subestime ali uma raizinha. Vocês têm o costume de falar pra gente, professor, essa raizinha aqui, tranquilinho, raizinha. Quantas vezes a gente ralou na raizinha lá, tá bom? Dúvidas? Não. Nenhuma. Vamos falar então. O mecanismo de ação vocês já estão cansados de saber. O corticoide ele inibe lá a fosfolipase, né? Então diminui a produção do ácido araquidônico e consequentemente das prostaglandinas. As grandes vantagens dele, também já falei, não interfere na hemostasia e a ausência de efeitos adversos nas doses que a gente atua. O corticoide só é complicado, só é perigoso para o paciente em doses muito altas e principalmente uso contínuo, não é o nosso caso, tá?
Bom, vamos para os protocolos, que é o que interessa. Então, ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal, muito utilizado, muito popular hoje em dia, tá? Pode ser utilizado nas doses de 400 e 600 miligramas, se for 400 de 8 em 8 horas, se for 600 de 12 em 12. O controle da indicação dele, então, a gente já falou bastante aqui, principalmente no controle da dor moderada, analgesia preventiva, controle pós-operatório. Contraindicação de todos os anti-inflamatórios não esteroidais, pacientes que têm problemas gastrointestinais, interação com anticoagulantes, porque ele potencializa a ação, pacientes que têm doenças renais, principalmente, mais até complicado do que pacientes com doença cardíaca, tá? Então, eu vou lançar a mão dos anti-inflamatórios não esteroidais. O ibuprofeno é o mais comum. O cetoprofeno, que é o Profenid, é um medicamento também muito bom, principalmente no controle da dor, tá? E eu gosto bastante dessa formulação aqui, que é o Biprofenid, porque ele é uma formulação um pouco maior. Você tem Profenid ou cetoprofeno de 50, de 100, de 150 miligramas. Eu gosto bastante dos 150 miligramas por dois motivos. Primeiro, que ele é de 12 em 12 horas. Segundo, é que ele tem uma potência de controle de dor inflamatória muito boa e muito rápida. Principalmente paciente com dor aguda pré-existente, aquele paciente que já chega com dor. Tá? É um medicamento que tem um controle de dor muito legal. Eu gosto bastante do cetoprofeno, do Profenid. Tá? Ele é indicado no controle da dor moderada e severa, é um medicamento um pouco mais forte, tá? As contraindicações são as mesmas que de qualquer anti-inflamatório não esteroidal, tá? Excelente medicamento, uso bastante para os meus pacientes que podem. Aí voltou o Toragesic, o cetorolaco, 10 miligramas de 8 em 8 horas. Pode ser tomado também via sublingual, né? O paciente pode engolir ou pode usar via sublingual para fazer efeito mais rápido, tá? É indicado já para dores severas, então paciente que chega morrendo de dor, controle pós-operatório, e ele é contraindicado, lembra, já falei no slide anterior, contraindicado no pré-operatório, tá? Então, eu só vou medicar esse paciente com Toragesic se eu não for fazer a cirurgia naquele momento ou como pós-operatório, tá? E as contraindicações são as mesmas dos anti-inflamatórios não esteroidais. E aí, os nossos corticoides ali, o dexametasona é aquele que a gente mais utiliza. O nome comercial mais utilizado aí é o Decadron, tá? Que é do laboratório Axê, se não me engano. A posologia que a gente utiliza normalmente é o Dexa de 4 miligramas, ou seja, uma dose bem baixa, tá? Primeira vantagem dele é o intervalo entre as doses, 24 horas. O paciente toma um por dia, toma um, tá tranquilo, tá resolvido o problema dele. Então, a gente indica na analgesia pré-emptiva, ou seja, pré-operatória, tá? Para o controle pós-operatório. Então, não confundam. O paciente toma o medicamento pré-operatório para que tenha um bom controle de edema e inflamação pós-operatório, tá? Sem muitos efeitos adversos, sem nenhum efeito adverso nessas doses. Então vamos lá, vamos para os protocolos. Paciente com dor pré-existente. Então eu vou usar qual medicamento? Anti-inflamatório não esteroidal, conforme aqueles protocolos que eu passei aqui, tá? Paciente com pré-operatório de cirurgias pequenas. Lembrando, o que é cirurgia pequena? É uma cirurgia que não vai ter uma intensidade de trauma muito grande e não vai demorar muito tempo. Isso é uma cirurgia pequena, que vai ter uma inflamação relativamente pequena, tá? Eu posso usar, por exemplo, olha como o corticoide ele é muito legal. Ele pode usar um comprimido de dexametasona, 4 miligramas, 1 hora antes do procedimento e pronto. Só isso de anti-inflamatório vai ser o suficiente para controlar o edema dele. Não é muito melhor do que eu dar aí um anti-inflamatório para ele tomar 3 por dia durante 3 dias?
Eu posso, inclusive, ter no meu consultório e eu mesmo dou um comprimido para ele. Falo para ele chegar 1 hora antes, ou já entrego para ele o comprimido para ele levar para casa e falo, 1 hora antes da cirurgia, antes de você vir para cá, você já toma e vem, tá? Agora, pré-operatório de cirurgias maiores, tá? Cirurgias que vão ter um trauma maior, um terceiro molar incluso impactado, ou, por exemplo, aquela cirurgia de implantes que eu falei, que eu fiz semana passada, que eu fiz ontem, que foi uma cirurgia aí de 3 horas, tá? Aí eu vou dar uma dose dupla ali para o paciente, então eu vou dar 2 comprimidos de dexametasona 1 hora antes da cirurgia, e 1 comprimido a cada 24 horas por mais 2 dias para completar 3 dias, tá? Por que 3 dias sempre o anti-inflamatório? Vocês lembram? Que é o tempo de maior inflamação, não é? Exatamente. É o tempo que demora que dura a fase aguda da inflamação, né? Que é aquela fase onde eu tenho pico do edema, pico da inflamação, por volta aí de 36 horas, e depois eu já começo aquela redução no edema. Então eu dou o medicamento normalmente por 3 dias. Se eu remover a causa de inflamação, vai ser suficiente, tá? Então, esses são os protocolos de anti-inflamatórios. E diabético? Diabético, preferencialmente, eu vou utilizar os corticoides. Por quê? Porque os anti-inflamatórios não esteroidais, está escrito ali, ó, não utilizar anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê? Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles aumentam a potência dos antiglicemiantes que os diabéticos tomam. Então, o diabético está tomando um medicamento para diminuir a glicose. Aí, eu dou um remédio para ele, eu dou um medicamento para ele que aumenta a potência desse medicamento. Isso pode ser ruim para o paciente, porque ele pode ter uma hipoglicemia, a glicose dele cair demais. E hipoglicemia leva a crises que podem ser perigosas. Então, eu não devo utilizar anti-inflamatórios não esteroidais se o paciente é diabético e toma hipoglicemiante. Como que eu vou saber isso? Anamnese, conversando com o meu paciente. Tá? Eu devo usar, então, a dexametasona, e a dose são aquelas mesmas doses do slide anterior, do protocolo comum. Tá? Beleza. Dúvidas de anti-inflamatórios? Acho que não. Isso aí. Bom, para finalizar, vamos falar então um pouquinho dos antimicrobianos, que nós também chamamos de antibióticos, né? Eu não vou ficar falando aqui muito da questão do mecanismo de ação desses medicamentos. Eu vou chamar a atenção um pouquinho mais uma vez aqui para a questão da resistência bacteriana, né? O que é isso? A capacidade que as bactérias criam. Bactérias são seres ali vivos e inteligentes, né? Que têm a capacidade de reconhecer e se adaptar ao ambiente para que elas fiquem mais resistentes, e quanto mais resistentes as bactérias, mais perigosas elas são, porque mais difícil fica da gente controlar essas infecções, tá? E o maior eu posso dizer, não está vindo uma palavra, contribuinte, não. Mas um dos fatores que mais contribuem para a formação da resistência bacteriana é o profissional de saúde que prescreve o medicamento. Quem são? Médicos e dentistas, basicamente, são os 2 profissionais de saúde que podem prescrever antibióticos, antimicrobianos. Então, o profissional de saúde é o maior responsável pela resistência bacteriana, uma vez que a gente ainda tem o péssimo costume, péssimo hábito de prescrever antibiótico em casos onde não há necessidade, tá? Então, é importante o uso do medicamento, óbvio, é um medicamento excelente, mas quando há necessidade,
ou seja, quando tem infecção ou quando tem o risco de infecção. Então, tem dois casos, basicamente, que eu uso antimicrobiano. Ou quando eu já tenho infecção, ou quando eu tenho um risco de infecção, ou seja, de forma preventiva, tá? Então, para eu não disseminar essa resistência bacteriana. O que acontece? As penicilinas e cefalosporinas, principalmente as penicilinas, são os antibióticos mais comumente utilizados na nossa prática clínica. Por quê? Porque são medicamentos que têm um amplo espectro de ação. Lembra disso? São medicamentos que eles atuam sobre bactérias de várias linhagens, várias espécies. Bactérias gram-positivas, gram-negativas, anaeróbias, aeróbias. Então, as penicilinas acabaram se popularizando muito devido à sua grande eficiência, tá? Só para relembrar rapidamente, o que acontece quando eu tomo a penicilina? Ela vai inibir o quê? A produção da parede celular, dos peptidoglicanos aqui da parede celular. E se a bactéria tiver uma parede celular frágil, o que vai acontecer com ela? Ela vai se romper devido à grande pressão interna que a célula bacteriana tem, tá? Só para relembrar, e vocês já estão cansados de saber. Alguma dúvida até aqui? Não. Tudo Joia. certo, professor. Então, quais os protocolos e quais os medicamentos nós vamos utilizar? Então, falando de penicilina, o mais utilizado é a amoxicilina, tá? A amoxicilina é o mais comum dos medicamentos, aquele presente nas redes públicas, aqueles presentes em todas as farmácias, eu acho. Amoxicilina para eu comprar. E ele é um medicamento que a gente chama de primeira escolha, tá? O que é o medicamento de primeira escolha? É o medicamento que eu vou dar preferência para utilizar. Seria lindo, maravilhoso, no mundo perfeito, se o paciente chegasse com uma infecção e eu pudesse fazer um exame de antibiograma nele e identificar exatamente qual é a bactéria responsável por aquela infecção. Porém, esse mundo perfeito não existe. Então, eu tenho que fazer uso de um medicamento que eu sei que ele tem uma maior chance de ter um efeito positivo sobre esse paciente. Então, eu uso um medicamento de amplo espectro, que é o caso aqui da amoxicilina, tá? Então, exceto em pacientes que são alérgicos à penicilina, eu vou usar sempre a amoxicilina como primeira escolha, tá? Então, eu uso normalmente uma dose de 500 miligramas, com um intervalo entre essas doses de 8 horas, ou seja, 3 cápsulas por dia, totalizando aí 1,5 grama por dia do medicamento, tá? Quanto tempo eu vou usar esse medicamento? Eu vou usar esse medicamento de 3 a 7 dias. Isso vale para qualquer antibiótico, tá? Peraí, mas 3 a 7 pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6 e pode ser 7. Eu tenho 5 opções aí, tá? Então, o que eu devo levar em conta? Eu devo levar em conta a presença de infecção. Então, se eu estou tratando um caso onde tinha uma infecção aguda, por exemplo, eu fiz uma extração onde tinha ali uma drenagem, estava drenando pus, e aí eu limpei, lavei tudo aquilo, deixei limpinho, lindo, maravilhoso e fechei. O que pode acontecer? Será que eu removi todas as bactérias mecanicamente? Não sei, não posso afirmar isso, é impossível ter certeza absoluta. Então eu dou o medicamento para esse paciente. Se eu tiver a oportunidade de acompanhá-lo, eu vou chamar ele depois de 3 dias. Por que depois de 3 dias? Porque depois de 3 dias passa a fase inflamatória e pode ser que eu já tenha algum efeito ali antibiótico, ou seja, eu não tenho uma inflamação, eu não tenho dor, eu não tenho aumento de volume e eu não tenho pus drenando mais. Eu posso, então, suspender o medicamento. Eu não vou ter oportunidade de ver esse paciente depois de 3 dias, porque na faculdade a clínica de cirurgia agora vai ser toda terça-feira. Eu não posso chamar o paciente sexta-feira, quinta-feira para eu olhar de novo. E aí? E aí eu tinha uma infecção aguda? Tinha. Corre-se o risco, portanto, dessa infecção voltar a aparecer? Corre. Então, nesse caso, eu prefiro dar por 7 dias
porque daqui 7 dias eu vou ter a oportunidade de ver o paciente e aí sim verificar que realmente eu eliminei aquela infecção. Tá? Não vai dar para eu perguntar para o WhatsApp para ele falar assim, paciente, parou de sair pus aí? Drenou? Não dá. Então, quando eu não tenho oportunidade de rever o paciente e tinha infecção aguda, eu dou pelo tempo, pelo menos 7 dias, porque 7 dias é um tempo maior para o organismo dar uma resposta legal e a gente controlar aquela infecção, tá? Agora, sempre que eu tiver a oportunidade, eu chamo o paciente antes. Agora, outra coisa, outro detalhe, não tinha infecção. E aí eu tenho Só que mesmo eu vou prescrever o medicamento antibiótico por causa do risco de infecção. Então, quando que eu faço uso de um antibiótico para pacientes que não têm infecção, mas têm um risco de infecção? Eu vou ter que avaliar esse risco, vou medir o risco. Como que eu meço esse risco? Primeiro, o nível de higiene do paciente. Poxa vida, eu vou fazer uma cirurgia na boca desse paciente e o cara não escova o dente. Toda vez que ele vem na consulta tem alface, grão de arroz, semente de tomate. Poxa vida, é um risco alto de infeccionar aquela região porque ele não vai limpar direito. Então, se eu tenho um risco alto, eu vou dar por mais tempo o medicamento. 5, 7 dias, tá? Se for o caso, chamar o paciente no consultório para ver. Se eu não tiver oportunidade, daqui 7 dias eu reavalio, tá? Poxa, eu tenho um paciente que eu fui extrair um dente, ele não tinha infecção, foi uma cirurgia relativamente rápida e ele tem uma excelente higienização. Eu vou dar quantos dias de antibiótico? 0? Nenhum. Não precisa, tá? Então, eu só lembro, sempre tem que ficar na cabeça de vocês, quando que eu uso antibiótico? Quando eu tenho infecção aguda ou quando eu tenho risco de infecção. Se eu não tenho risco de infecção e não tenho infecção aguda, eu vou dar por 0 dias, eu não vou dar, tá? Então, eu não dou antibiótico em muitos casos, porque muitos pacientes eu não vou ter risco e eles têm boa higienização. Pronto. Tranquilo, tá? O risco envolve também, óbvio, mas eu nem preciso falar, porque isso não é mais do que a nossa obrigação, que é controle da infecção no teu consultório, né? A tua obrigação é manter o consultório limpo, utilizar material esterilizado. Mas isso eu nem fico falando, porque isso não é mais do que obrigação, tá? Dúvidas aqui? Na decisão de usar ou não o antibiótico, em que caso usar, em que caso não usar, por quanto tempo e tal. Não. Não, professor. Jóia. Então, eu vou usar a amoxicilina, tá? Nesse intervalo de dose, nesse tempo, conforme for o meu caso. E, primeira escolha, a amoxicilina, tá? É comum o efeito adverso de dor abdominal, ou alguns até diarreia, tá? Quem lembra por que dá esses problemas na maioria dos casos dos pacientes? Quer dizer, reformulando a pergunta, quem lembra por que ocorre esse problema, principalmente esse desarranjo gastrointestinal em alguns pacientes? Porque é antibiótico. E ele pode acabar com as bactérias residentes do nosso próprio organismo, por exemplo, a intestinal. Exatamente. É isso aí. Aliás, hoje vocês estão voando, hein? Eu tô gostando de ver, hein? Muito bom. Exatamente por isso. O que eu tenho no meu trato gastrointestinal ali, cuidando da saúde do meu trato gastrointestinal? Bactérias. Então, eu vou lá e tomo um antibiótico. Eu vou matar algumas dessas bactérias? Vou. Dependendo da dose do antibiótico, eu posso matar muitas bactérias. E aí desarranjar todo o meu sistema. Tá? Normalmente, essas bactérias elas crescem de novo quando eu paro de tomar o medicamento. Em casos mais graves, eu posso até tomar probióticos. Só que probiótico demora muito para fazer efeito. Então, às vezes, não vale a pena, porque daí o paciente vai começar a tomar um probiótico depois que teve problema já e tal. Então, o uso do probiótico, ele acaba sendo, assim, para esse fim, acaba não valendo muito a pena e custa caro normalmente. Então, acaba não dando tempo do probiótico agir
e o paciente já voltou ao normal. O ideal é você controlar o medicamento, usar menos, porque daí vai ser um risco menor para o paciente desenvolver esse tipo de problema, tá? Bom, aí ele fala para você na anamnese que ele é alérgico à penicilina. O que você vai fazer? Vai medicar de outra forma, as indicações são as mesmas. Eu vou medicar com um medicamento de amplo espectro e aí eu tenho várias opções, dentre elas a mais comum ou a melhor seria a azitromicina, tá? A azitromicina 500 miligramas, ela tem uma grande vantagem, você vai tomar um a cada 24 horas, tá? O tratamento vai ser o mesmo, ele também tem amplo espectro. E por que a gente não usa a azitromicina direto? Porque a azitromicina custa mais caro, bem mais caro, tá? Alguns lugares, por exemplo, algumas cidades podem não ter, por exemplo, na rede pública, se você for trabalhar num local que vai atender um público que vai precisar, vai correr atrás de medicamento na rede pública, então você tem que prestar atenção, ver se tem. O paciente reclama muito de custo de medicamento, ninguém quer gastar dinheiro com remédio, né? Ele já veio no dentista, ele não queria ir no dentista, já teve que vir no dentista, aí gastou com o dentista. Então você dá uma receita de um medicamento que ele vai gastar lá 50, 60, 100 reais de medicamento, o cara depois fala um monte para você. Mas isso aí é problema dele. Se você tiver alternativa, por que não ajudar? Tá? Tem médico que não tá nem aí. Tem médico que não tá nem aí. Dentista também que não tá nem aí. Mas eu gosto de pensar nesse aspecto também, porque daí o paciente é menos uma coisa para ele reclamar de mim. Entendeu? Eu gosto sempre de falar assim, né? O paciente, é muito difícil ser dentista, porque o paciente, ele não quer ir no dentista, ninguém quer ir no dentista. A não ser que você vá fazer um clareamento, a não ser que o sonho da sua vida seja colocar, sei lá, facetas de porcelana, porque você acha que o seu sorriso não é bonito. Tirando esses dois grupos de pacientes aí, nenhum quer nem passar na porta do consultório se pudesse. Então, eu tento minimizar, isso é uma ferramenta que eu desenvolvi para mim e que me ajuda. Eu tento sempre criar, fazer coisas que façam que o paciente reclame menos de mim, entendeu? Então, eu pensar na parte econômica da receita do medicamento é um diferencial. Eu vou falar, pelo menos ele não vai reclamar de mim lá na farmácia, ele vai reclamar de mim na hora que ele ficou esperando no consultório, eu também tento minimizar isso. Ele pode reclamar de mim lá que inchou muito, mas pelo menos ele não vai reclamar de mim que a anestesia doeu, porque não doeu. Ele não vai reclamar de mim de várias coisas. Então, eu sempre tento pensar as coisas que eu posso minimizar, o paciente ficar lembrando de mim depois. Até para ele não ficar me ligando depois também. Tá? Azitromicina, contraindicação, pacientes portadores de doenças cardíacas. Paciente portador de doença cardíaca e alérgico à penicilina, qual medicamento eu vou dar? Isso vocês já sabem também. Isso aqui é só revisão. Aliás, tudo isso que eu falei, vocês já sabem. Qual que eu vou usar? Não ouvi, Leide, cortou tudo aí. Ixi, pra mim aqui cortou tudo, Leite. Não consegui ouvir. Desculpa. Se alguém conseguiu ouvir, traduz aí. Ninguém? Eu vou usar clindamicina. Lembra da clindamicina? Então, outro medicamento interessante que a gente vai fazer bastante uso na odontologia é o metronidazol, tá? O metronidazol, ele diferente da amoxicilina, ele é um medicamento de espectro estreito. O que é o espectro estreito? Ele é um medicamento mais específico, para tipos específicos de bactérias. Quais bactérias, principalmente? Anaeróbios gram-negativos. Onde eu tenho anaeróbios gram-negativos, eu tenho bastante anaeróbio gram-negativo na gengiva, no periodonto. Então, muitas das infecções dentárias têm origem periodontal, portanto,
grande presença de medicamentos anaeróbios negativos. Esses dias me liga um colega. Ele trabalhou comigo muito tempo, meu amigo. Jorge, estou com um problema. Paciente, fiz a cirurgia, terceiro molar, belezinha, tudo lindo, maravilhoso. Esse cara é um dentista excelente, muito bom cirurgião. Mas, infeccionou. Já está no terceiro, quarto dia drenando pus pós-operatório. Olhei, lavei, não melhora. O que você deu para ela? Amoxicilina. Ou azitromicina, eu acho até que ele deu. Falei, cara, tá tudo bem, tudo limpo, belezinha, não ficou nada lá dentro, não entrou nenhuma semente de nada, não. Lavei bem, abri, tal, e ainda tá drenando pus. Falei, metronidazol nela. Deu metronidazol 2 dias, resolvi o problema. Por quê? Porque tinha alguma bactéria anaeróbia gram-negativa, filha da mãe, lá naquele periodonto, lá daquele, ou no dente vizinho, que, viu a oportunidade depois da cirurgia de se proliferar e fazer a festa lá. Tá? Então, o metronidazol é excelente. Um medicamento, a gente utiliza normalmente nas doses aí de 400 miligramas, no intervalo entre as doses de 12 horas, o que é legal, né? Só 2 por dia. Tá? A duração do tratamento, aquele esquema, enquanto houver sinal e sintoma ou risco de infecção, tá? E ele só é contraindicado para alérgicos. A gente não tem uma alternativa que tenha exatamente o mesmo efeito se a pessoa for alérgica. A gente tem que tentar outros medicamentos. E os efeitos adversos que os pacientes relatam, a principal diferença para a amoxicilina, por exemplo, é isso aqui, ó, o tal do gosto metálico. Tá? O tal do gosto metálico, ele é uma diferença ali que o paciente relata para a gente, mas se resolver a infecção, tudo bem, chupa uma bala, um house que alivia e acabou, tá? Então, o metronidazol é um medicamento que ele deve ser associado à amoxicilina. Opa! Ele deve ser associado. Por que ele deve ser associado? Porque eu não tenho como ter certeza absoluta que aquela infecção só tem bactéria anaeróbia gram-negativa. Então, normalmente eu uso como primeira escolha um medicamento de amplo espectro, como a amoxicilina, por exemplo, e se eu sei que aquele paciente chegou com uma pericoronarite, drenando pus, a chance de ter bactéria gram-negativa anaeróbia é grande. Então, eu dou um medicamento para controlar tudo que é bactéria e aí entro com o meu metronidazol específico ali, tá? É como se eu estivesse usando sei lá, eu vou usar eu vou matar a bactéria, então eu tenho que matar elas. Eu tenho vários tipos de bactérias, eu tenho um grupo lá de bactérias. Então eu jogo uma bomba primeiro, porque eu já vou matar um monte, e aquelas que sobrarem eu vou lá e vou atirar na cabeça delas. Entendeu? Tipo isso. Espero que tenha dado para entender melhor. Mas isso tudo vocês já sabem, estão cansados de saber. Na verdade, a gente está revisando tudo aqui. Beleza? Dúvidas até aqui? Clorexidina. Clorexidina é um anti-inflamatório. É um antibiótico, tá? Não sei se é considerado um antibiótico de amplo espectro com alta afinidade ao Streptococcus mutans. Por isso é utilizado muito em bochecho, porque o Streptococcus mutans a gente tem muito na boca e está associado ali a cárie, né? É o principal micro-organismo responsável pela formação da cárie. Tem um efeito temporário, essa é a grande desvantagem, tá? Ele reduz ali, por exemplo, um bochecho de 1 minuto reduz mais ou menos 40% a quantidade de bactérias. Olha, bastante. Só que depois de 8 horas, ou até menos, aqueles 40% já se reproduzem de novo, ou seja, já voltou ao normal a quantidade de bactérias ali, tá? Bom, vamos lá então para os protocolos em relação a tipo de infecção. Então, o paciente chega com infecção aguda. O que é infecção aguda? É aquela infecção onde o paciente tem aumento de volume, ele tem uma inflamação grande, que meu corpo está querendo eliminar aquelas bactérias e não consegue. Ele tem normalmente dor e pode ter um ponto de flutuação, ou seja,
aquele aumento de volume onde eu quase que está drenando o pus, ou pode já estar drenando o pus ali, naquela região, tá? Então, eu utilizo normalmente o protocolo de amoxicilina de 500 miligramas. E aí, nesses casos, é interessante eu fazer uma dose de ataque. Porque como o paciente ele tem uma infecção naquele momento, quanto mais rápido o medicamento fazer efeito, ou seja, quanto mais rápido eu tiver uma concentração plasmática alta desse medicamento, melhor. Então, para que o efeito faça efeito mais rápido, eu dou uma dose maior no começo. Então, eu prescrevo para o meu paciente de 1 até 2 gramas. Professor, 1 até 2 pode ser 1, pode ser 1,5, pode ser 2. Quando que eu dou 1 e quando que eu dou 1,5, quando que eu dou 2? Depende do tamanho da infecção. Aí você vai avaliar na hora. Tá, a infecção tá um pouquinho inchadinho ali e tal. Se eu apertar bem forte, sai um pulzinho ali no suco gengival ali e tal, bem de leve. Eu dou 1. O cara tá jorrando pus. Você encostou ali naquele edema, sai aquele creme maravilhoso de pus. Aí, nesse caso, eu dou 2 gramas, tá bom? E depois a manutenção, 500 miligramas a cada 8 horas, por quanto tempo? Enquanto houver sintoma, enquanto estiver drenando o pus ali. No caso de infecções agudas e pericoronarite ali, grandes abscessos de origem periodontal, eu sei que é periodontal, tenho certeza que é periodontal, porque eu avaliei clinicamente, porque eu fiz exames e tal. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou associar o metronidazol, tá? Eu vou associar então a amoxicilina mais o metronidazol, 400 miligramas, vou fazer aquela dose de ataque, por exemplo, aí 1 grama, que são 2 cápsulas de amoxicilina e 2 de metronidazol, e vou fazer a dose de manutenção. Amoxicilina a cada 8, metronidazol a cada 12, duração do tratamento, vocês já sabem, enquanto houver ali o sintoma, tá? E se o cabra é alérgico à penicilina? Se a pessoa for alérgica à penicilina, eu posso usar azitromicina 500 miligramas, mesmo esquema. Posso fazer uma dose de ataque se for necessário. Nesse caso, eu vou dar 1 grama de azitromicina e depois manter a dose de manutenção normal, 500 miligramas a cada 24 horas, tá? Se ele tiver doença cardíaca, eu posso usar a clindamicina. Clindamicina de 300 miligramas, tá? Eu posso dar 2 comprimidos da clindamicina, fazendo com que ele tome 600 miligramas. Aí, nesse caso aqui, é profilaxia cirúrgica. Nesse caso, profilaxia cirúrgica, não necessariamente vai haver infecção. Nesse caso aqui é para prevenir a endocardite. Então, o paciente pode ser que ele não tenha infecção. Eu vou fazer uma extração de terceiro molar, eu vou fazer implantes nesse paciente, por exemplo. Então, eu vou mexer no osso. Se eu for trabalhar, sempre que eu vou trabalhar em osso, aumenta o risco de infecção. Aumenta muito o risco de infecção, tá? Porque o osso é muito sensível. Então, sempre que eu vou trabalhar em osso, num paciente que tem risco de endocardite, quem são esses pacientes? Pacientes com histórico de doença cardíaca, paciente que passou por algum procedimento cirúrgico no coração, paciente que tem algum tipo de prótese valvar, paciente que faz uso de marca-passo, uma série de casos aí que vocês já conhecem. Então, esses casos, mesmo que não haja infecção, mesmo que o paciente tenha boa higienização, mesmo assim eu tenho um risco de endocardite. Então, eu vou fazer esse protocolo. Qual que é o protocolo? A dose de manutenção é a mesma. O que diferencia é 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes. E se ele for alérgico, 2 comprimidos de clindamicina, que totaliza 600 miligramas 1 hora antes do procedimento. Tá? Alguma dúvida aqui? Não, nenhum. Tudo certo, professor. E pacientes diabéticos, eu também faço uso
de profilaxia cirúrgica, porque o paciente diabético ele tem uma deficiência de células de defesa que faz com que ele tenha um risco de infecção maior, além dos problemas vasculares que o diabetes causa também, tá? Então, a dose não precisa ser tão alta quanto a profilaxia de endocardite. Então, vocês vejam que no caso da amoxicilina, a gente diminuiu a dose pela metade, 1 grama, 1 hora antes do procedimento. E se ele for alérgico à penicilina, eu posso usar a clindamicina, aí 600 miligramas também, tá? Mesmo esquema. Nesse caso, diabético, o paciente considerado diabético é o paciente descompensado, porque tem paciente diabético que toma medicamento, é bem controlado, faz dieta, ele tem diabetes dele, diabetes não, tem a glicemia dele melhor que a nossa, às vezes, tá? Então, ele, nesse caso, não precisa fazer profilaxia. Eu só vou fazer profilaxia se eu tiver realmente que fazer uma cirurgia num paciente descompensado. Antes de fazer essa cirurgia, eu vou tentar, obviamente, falar com o paciente, conversar com ele tem que controlar esse diabetes, ele procurar um médico, se ele já não faz um acompanhamento médico, se ele faz, eu vou entrar em contato com o médico dele, vamos trocar uma ideia e tal, e ver se aquele é o melhor momento. Agora, em muitos casos, são casos de emergência, eu tenho que fazer a cirurgia, não dá para ficar esperando o cara controlar, vai lá tratar a diabetes, nisso ele já perde o dente ou aquela infecção, o risco de infecção aumenta muito. Então, eu tenho que tratar aquele cara, mesmo ele estando descompensado. Nesses casos, então, eu vou fazer uso da profilaxia. As doses de manutenção são as mesmas de sempre. Certo? Dúvidas?